Ei, pessoal! Hoje à noite a gente viaja para uma época de pergaminhos e sandálias, brisas do mar e incêndios históricos. Imagine só, você chega correndo pelas ruas empoeiradas de Alexandria, pés descalços batendo nas pedras quentes, coração disparado. No horizonte, uma torre de fumaça dança contra o céu alaranjado, como se o pôr do sol tivesse enlouquecido. Não, você não está atrasado para uma reunião. Você está atrasado para a maior tragédia literária da história da humanidade. Você para no alto de uma colina e vê a cena se desenrolar. A Biblioteca de Alexandria, uma catedral do conhecimento, está em chamas. O cheiro de papiros queimados é tão forte que parece que suas sobrancelhas vão evaporar. É pior do que queijo esquecido no micro-ondas. Soldados correm. Monges gritam. E você? Você está ali parado, como alguém que perdeu o horário da sala de escape mais importante da história. Então, antes de se ajeitar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para receber mais histórias como essa. E me conta de onde você está assistindo e que horas são aí, porque nada une mais do que tragédias históricas sussurradas às 2 da manhã. Agora, apague as luzes, relaxe, talvez feche os olhos, e vamos deslizar juntos para a história de hoje. O calor chega até você, mas não de forma gentil. É aquele tipo de calor que resseca a garganta e estala os joelhos. Você se aproxima das portas da biblioteca, ou do que sobrou delas, e por um momento considera entrar. Mas elas já caíram, como a capa de um livro esquecido na areia por 3 verões seguidos. Ao seu redor, frases soltas em línguas antigas pairam no ar. Você entende um trecho em latim, talvez uma oração. Em grego, alguém grita uma maldição contra o imperador. E em egípcio, há um lamento dirigido aos deuses. Historiadores ainda discutem se foi Júlio César, fanáticos cristãos ou califas impacientes os responsáveis pelo incêndio. A verdade? Você percebe que talvez tenham sido todos eles. Um erro coletivo, uma queima feita em capítulos. Ali, no chão coberto de cinzas, você encontra o que parece ser parte de um tratado de Arquimedes. Ou será que era um romance apimentado sobre Cleópatra e um bibliotecário grego? Difícil saber, tudo virou carvão crocante. E o mais irônico, a biblioteca era protegida por regras rígidas, os livros que entravam nunca saíam. A cidade confiscava manuscritos de navios estrangeiros, fazia cópias e guardava os originais. Um paraíso para maníacos por livros, até que alguém esqueceu de pagar o seguro contra incêndio. Você observa um homem, talvez um dos últimos escribas, tentando salvar um pergaminho. Ele corre com o rolo nas mãos como se fosse um bebê. Mas tropeça. O pergaminho se desenrola e escorrega direto para as chamas. O escriba grita. Você também. Mas ninguém ouve, o fogo grita mais alto. Entre as cinzas, algo brilha. Não é ouro, nem joias. É uma lente de aumento. Um pedaço de vidro fino, provavelmente usado por estudiosos para ler micrografias ou examinar insetos. Você a pega. E então, algo estranho acontece. A fumaça ao seu redor parece desacelerar. As chamas congelam, como se alguém tivesse apertado pause. E você, segurando a lente, sente o chão vibrar levemente. Não como um terremoto, mas como se o tempo estivesse se reorganizando em silêncio. E então, tudo desaparece. O calor, o cheiro, o som. Você está no mesmo lugar, mas a biblioteca está inteira. Sem uma única marca de fuligem. Você está em outra época. Diante de você, a biblioteca brilha sob o sol do Mediterrâneo, imponente, viva. Colunas brancas como giz. Estátuas de deuses e musas. E portas tão altas que fariam qualquer Apple Store parecer tímida. Um homem passa com uma cesta cheia de papiros e uma cabra na coleira. Ele te olha como quem vê um turista perdido, o que, convenhamos, você é. Você percebe algo curioso. Aqui, ninguém parece tratar o conhecimento como algo distante ou elitista. Crianças leem sentadas nos degraus. Anciãos discutem astronomia como quem fala do preço das tâmaras. Até os gatos têm cara de que participam de simpósios sobre lógica aristotélica. Uma senhora, vestida com túnicas de linho azul, se aproxima. Ela te entrega um rolo de papiro e fala algo em grego, com gentileza, como se já soubesse que você não entende uma palavra. Você abre o papiro. Está escrito em várias línguas. E uma delas, estranhamente, é a sua. Bem-vindo. Lembre-se,
Toda sabedoria é temporária, até que alguém a apague. Você respira fundo. A biblioteca está viva. Mas você sabe que não por muito tempo. E agora, você tem uma missão: entender o que foi perdido, e por quê. Você não se lembra de ter caminhado, mas agora está lá dentro. O ar é fresco, filtrado por janelas altas que deixam a luz do sol escorrer como mel. Os corredores são longos e curvos, projetados para conduzir o olhar, a curiosidade, e talvez a própria alma. As estantes se estendem em todas as direções, feitas de madeira escura, algumas polidas, outras lascadas pelo uso, todas repletas de pergaminhos, códices e objetos que parecem mais mágicos do que acadêmicos. Você pensa, como isso tudo pode ter existido e sido esquecido? Uma voz sussurra perto do seu ombro. Cuidado onde pisa. Esse corredor contém teses muito temperamentais. Você se vira. Um homem magro, com barba pontuda e túnica manchada de tinta, sorri. Ele carrega um cesto com rolos de papiro e bolinhos de figo. Os textos mais antigos gostam de ser lidos com atenção. Se você os ignora, eles devolvem um favor. Ele pisca e desaparece por uma porta de pedra que se fecha com um estalo seco. Você pisca de volta, mas ninguém vê. Você continua andando, hipnotizado. As salas dedicadas à matemática, astronomia, medicina, línguas extintas e até mesmo culinária sagrada. Em uma delas, há um forno aceso. Alguém assa pães enquanto recita fórmulas em aramaico. Em outra, um grupo de jovens discute geometrias impossíveis. Um deles, com aparência de surfista da Grécia Antiga, segura uma maquete que mais parece um origami tridimensional. Ele diz: se essa forma for correta, ela reflete o universo. Você não entende nada, mas finge um aceno sábio. Um truque antigo da sobrevivência acadêmica. A biblioteca pulsa. E, quanto mais você explora, mais percebe que ela é viva. Não no sentido figurado, literalmente viva. Há corredores que mudam de lugar, degraus que sussurram, portas que só se abrem se você recita um poema. Um gato branco te segue por 3 salas. Depois você vê o mesmo gato, ou será outro, dormindo em cima de um astrolábio gigante. E então, no centro da biblioteca, você chega ao Salão dos Ecos. Um espaço circular, com um domo altíssimo, decorado com estrelas pintadas e pequenas lâmpadas a óleo que flutuam levemente, como vagalumes domesticados. É ali que os debates acontecem. Você escuta. 2 mulheres discutem com paixão sobre os anéis de Saturno. Uma acredita que são feitos de gelo e poeira, a outra defende que são rodas giratórias que carregam almas antigas. Um velho que parece feito de papiro interrompe com um argumento sobre elefantes voadores, e ninguém ri, aparentemente. Isso é um tópico sério por aqui. Você se senta ao lado de um rapaz que cheira a óleo de oliva e cobre. Primeira vez? Ele pergunta. Você acena que sim. A maioria aqui nem percebe o que tem. Tudo parece eterno, até deixar de ser. Ele te oferece tâmaras e um copo com algo que lembra suco de romã misturado com vinho. Você bebe. É ácido e doce, como a verdade. Historiadores ainda discutem se a biblioteca abrigava realmente 500 mil de manuscritos. Alguns dizem que eram menos, outros afirmam que era o dobro, dependendo se você contava os duplicados, os traduzidos ou os ilegíveis. Mas ninguém duvida de que o acervo era um milagre reunido entre 4 paredes. E você está no meio dele. Lá no canto, uma jovem mulher gira um cilindro de cobre. Um mapa celeste começa a se formar em luz refletida. Estrelas dançam no teto. Um homem suspira e diz: não precisamos de deuses, se temos mapas como este. Você pensa em anotar essa frase para um post futuramente. Mas claro, seu celular não existe aqui. Então você apenas memoriza. À medida que o dia avança, se é que o tempo ainda funciona aqui, você começa a entender que a biblioteca não é apenas um prédio. É um experimento. Uma tentativa audaciosa de armazenar não só ideias, mas a própria capacidade humana de sonhar, errar, corrigir e reimaginar. Você descobre uma sala onde médicos dissecam lagartos para entender a regeneração de membros. Em outra, alguém testa perfumes baseados em resinas de árvores extintas. Há um cheiro de canela misturado com: será leite de cabra? Curiosidade excêntrica do dia. Há um documento inteiro dedicado a testar qual esterco funcionava melhor como protetor solar. O campeão, aparentemente,
era o de crocodilo. Proteção FPS igual ferocidade por surpresa. Você ri sozinho. Mas uma melancolia te envolve. Você sabe que tudo isso será destruído. Que esses rostos, essas vozes, essas teorias brilhantes, vão virar fumaça. E que o mundo, por séculos, caminhará às cegas, reinventando o que já tinha sido descoberto aqui. Você toca em uma das colunas. Ela parece sólida, mas vibra como se soubesse que seu fim está marcado. A biblioteca é um milagre. E milagres, às vezes, não sobrevivem ao mundo real. Você respira fundo, fecha os olhos e ouve ao longe, como se ecoando do futuro, um último conselho sussurrado. Lembre-se do que viu. Nem tudo precisa ser salvo para ser lembrado. Alexandria respira como uma criatura viva, e agora você começa a explorar não apenas a biblioteca, mas a cidade que a rodeia, um mosaico barulhento de culturas, cheiros e ideias que se cruzam em cada esquina. Você caminha pelas ruas, esbarrando em vendedores de papiro, músicos tocando flautas de osso e filósofos que oferecem debates como quem oferece amostras grátis de perfume no shopping. A cidade é diferente de qualquer lugar que você já viu. Aqui, o grego é falado com sotaque egípcio, o egípcio é entonado com orgulho nubiano, e há tantos dialetos circulando que você se sente num festival de idiomas sem legenda. E o mais estranho: ninguém parece achar isso confuso. Eles apenas vivem. Você percebe, aos poucos, que Alexandria não foi um acaso. Ela foi um experimento cultural ambicioso, quase megalomaníaco. Fundada por Alexandre, o Grande, mas refinada por sucessores com sede de poder e prestígio intelectual, a cidade foi desenhada como uma enciclopédia viva. Uma plataforma de acesso aberto antes mesmo da internet sonhar em existir. No mercado central, você vê homens enrolando papiros com receitas de cozinha, enquanto ao lado um astrônomo vende miniaturas de constelações feitas com fios de cobre. Há uma barraca inteira dedicada a frases impactantes para inscrições funerárias. E mais adiante, um grupo de crianças brinca de quem citaria Aristóteles melhor. Soiler, uma delas vence citando algo que Aristóteles provavelmente nunca disse, mas com tanta confiança que ninguém contesta. Na margem do porto, um navio atraca com bandeiras da Índia. Os marinheiros desembarcam com sacas de especiarias, pedras coloridas e um livro de medicina que combina cirurgia com astrologia. Você vê um dos guardas confiscar o livro e levar direto para a biblioteca. Polido, mas firme. É o protocolo. Historicamente, essa prática ficou conhecida como a política do exemplar obrigatório, e não era nada simbólica. Cada navio que passava por Alexandria era revistado, e qualquer documento ou manuscrito era copiado. Os originais iam para o acervo, os donos, quando muito, recebiam réplicas. Alguns chamavam isso de preservação. Outros, de roubo elegante. Você esbarra num grupo de estudiosos discutindo política. Um deles afirma que o futuro do mundo é a fusão entre impérios. Outro diz que nenhum império dura mais do que a memória de um poema. Um terceiro apenas gargalha e aponta para um cachorro usando um capacete de bronze. Debate encerrado. Ao passar por uma rua mais estreita, você se depara com uma construção curiosa. É um teatro em miniatura, mas em vez de atores, há bonecos articulados feitos de madeira e linho. Um homem com barba trançada manipula os bonecos enquanto narra a história de um monge que tenta apagar o sol para dormir mais. O público ri, mas há uma crítica ali, um medo crescente de que a luz do conhecimento seja ofuscada pela sombra da ignorância voluntária. Mas você sente, naquele momento, que mesmo com falhas, a cidade acreditava em algo raro, que ideias diferentes não eram ameaça, mas combustível. Você passa diante de uma escola onde os estudantes aprendem álgebra em tapetes, desenhando fórmulas com areia. Em outra, um professor ensina geometria usando frutas cortadas em ângulos precisos. Você ouve cateto oposto e imediatamente deseja um suco de melancia com raiz quadrada. A excentricidade do dia. Um templo dedicado à deusa da linguagem, onde os sacerdotes se comunicam apenas com gestos e sons guturais. Acreditam que, ao eliminar palavras, se aproxima a verdade. Você tenta acompanhar uma oração, mas acaba parecendo um pato com soluço tentando dançar flamenco. Enquanto caminha de volta à biblioteca, algo te chama a atenção. Uma parede coberta por pequenos quadrados de cerâmica, cada um com um símbolo diferente. Um homem, talvez um guardião, toca 3 símbolos em sequência, e um compartimento se abre revelando um livro. Você tenta repetir,
mas ativa o mecanismo errado e libera um cheiro terrível. Alguém atrás de você murmura. Ah! O código do arquivo de compostagem. Acontece. Você se pergunta quantos outros segredos estão escondidos ali, entre mosaicos, estátuas e fórmulas gravadas em portas. De repente, uma multidão se reúne na praça central. Uma mulher sobe numa plataforma e começa a recitar uma ode à cidade. A multidão responde em coro. Não é um ritual religioso. É um ato de amor intelectual. Você percebe que, para os alexandrinos, sabedoria não era algo para guardar, era algo para partilhar em voz alta. E ali, naquele instante, enquanto o sol desce e banha tudo de laranja dourado, você sente o peso da história se misturar ao perfume das flores de lótus que flutuam nas fontes. Alexandria vibra como se soubesse que está sendo observada, como se te convidasse a lembrar. Você fecha os olhos por um segundo e jura a si mesmo que vai lembrar de cada detalhe. Você volta à biblioteca com o corpo cansado e a mente fervendo. Já se sente parte desse lugar, mesmo sabendo que não pertence a ele. E agora, ali entre os corredores principais, algo muda. Você sente como se fosse observado. Não de forma hostil, mas como quando você abre uma página antiga e jura que os olhos de uma ilustração te acompanham. Você caminha entre as prateleiras mais antigas, onde a luz parece evitar entrar. O ar tem cheiro de poeira doce, madeira velha e cera queimada. É reconfortante, como entrar na sala de um avô feiticeiro. Você escuta um som estranho, um SHHH prolongado, mas não de alguém pedindo silêncio. É mais, um chamado. Ali está ele. Um rolo de papiro com fita azul marinho, repousando em um pedestal de mármore. A sala está vazia. Nenhum bibliotecário por perto. Você se aproxima. A fita se desfaz sozinha. O papiro se desenrola lentamente, como se quisesse ser lido por você. As palavras brilham levemente. E o mais impressionante, estão escritas na sua língua. Sim, exatamente como você fala, gírias, expressões e até abreviações que parecem saídas de uma conversa de grupo. Você lê. Se está lendo isso, é porque a biblioteca te escolheu. Mas cuidado, alguns livros são mais vivos do que parecem. Você engole seco. Literalmente. Porque o ar parece ter ficado mais denso. Um segundo depois, você sente algo vibrar atrás de você. Vira devagar. Nada. Mas o papiro está diferente. Ele agora mostra ilustrações, mapas de cidades que não existem, esquemas de máquinas impossíveis e até uma equação que tenta descrever a alma humana com 3 variáveis. Você ri, um riso nervoso. Como assim uma equação da alma? Na lateral do texto está escrito: os pitagóricos acreditavam que a alma tinha forma de triângulo. Mas Platão sugeria que ela se movia em espiral. Já um autor desconhecido, chamado Aqueren, escreveu que a alma era um som que tocava apenas quando se estava prestes a morrer. Bom, você definitivamente não quer tocar essa nota hoje. Você guarda mentalmente a imagem e enrola o papiro de volta, mas ele resiste. As bordas vibram, o centro pulsa levemente. Parece que o livro quer continuar te contando coisas. Só que você sente algo como uma presença. Você olha em volta, e finalmente percebe, não está sozinho. Vultos se movem nas beiradas da sala. Não sombras. Pessoas. Mas sem rostos definidos. Estudiosos, talvez. Antigos leitores. Guardiões. Todos com túnicas, todos lendo. Um deles te encara, ou pelo menos vira a cabeça na sua direção, e você sente uma mensagem silenciosa: você não deveria ter lido isso ainda. Você decide continuar andando, com o papiro ainda nas mãos. Talvez algum bibliotecário possa explicar. Mas, enquanto caminha, nota uma sequência de símbolos na parede. Você os viu antes, naqueles mosaicos lá fora. Agora eles brilham sutilmente, guiando seus passos como luzes de pouso em aeroporto mágico. Seguindo a trilha, você encontra uma porta de madeira escura com entalhes de animais híbridos, uma águia com escamas, um leão com olhos de peixe. Você toca a maçaneta. Ela está morna. A porta se abre sem esforço. Lá dentro, uma sala circular e silenciosa. No centro, um globo metálico gira lentamente, emitindo um som parecido com um ronronar. As paredes são forradas de prateleiras curvas. Cada livro ali está selado com cera vermelha.
Um aviso pintado acima, apenas para olhos não preparados. Você hesita. Afinal, é só um aviso vago. Nada que uma alma curiosa como a sua leve muito a sério. Você toca um dos selos. Ele se parte com um estalo seco. O livro se abre sozinho. Imagens flutuam no ar, uma cidade voadora, uma ponte feita de som, criaturas falantes com corpos feitos de neblina. Você respira fundo. Tudo isso estava aqui, guardado, esquecido. Você lê um trecho. Energia é vibração. Vibração é palavra. Palavra é intenção. Portanto, criar é falar com intenção absoluta. Isso soa como algo que um guru moderno diria num vídeo de autoajuda. Mas aqui, é literal. Um bibliotecário entra na sala. Ele te observa em silêncio. Aparenta ter uns 30 anos, ou 300. Difícil dizer. Ele apenas sorri e pergunta: já ouviu um livro suspirar? Você o encara, desconfiado. Eles fazem isso quando são lidos depois de muito tempo. Respiram de alívio. Como se dissessem, finalmente. Ele aponta para uma das prateleiras superiores. Ali está o que você realmente procura. A história que a biblioteca guardou para si. Você sobe uma pequena escada de pedra. Um livro em capa de couro vibra levemente sob seus dedos. Você o abre. Primeira página. Aqueles que conhecem demais devem escolher entre lembrar ou desaparecer. Você sorri, nervoso. Talvez fosse mais seguro ter ficado naquela aula de geometria com frutas. Você segura o livro com dedos trêmulos. Ele não é grande, mas tem um peso desproporcional, como se carregasse algo mais do que páginas. Você sente uma pressão leve no peito, como quando alguém diz precisamos conversar sem dizer sobre o que. O bibliotecário de olhos imprecisos continua te observando da porta. Ele não fala mais nada. Parece entender que o que está por vir é entre você e o livro. Você senta em um banco de pedra coberto por uma manta fina. O livro se abre sozinho na página certa, ou talvez ele só aceite ser lido daquela forma. As letras não são estáticas. Elas ondulam como tinta fresca, mas estão estáveis o suficiente para que você leia. Esta sala não consta em nenhum mapa da biblioteca. Aqui estão os textos que não foram copiados, traduzidos ou emprestados. Eles permaneceram ocultos porque não estavam prontos. Ou porque o mundo não estava. Você respira fundo e vira a próxima página. Ali estão esquemas, diagramas, desenhos de coisas que, se fossem inventadas hoje, ainda pareceriam modernas demais. Prensas de metal com matrizes automáticas, mecanismos hidráulicos para mover pontes com um toque, instrumentos que lembram microfones e transmissores, tudo feito com base em princípios que você mal compreende, mas reconhece. Um tratado sobre espelhos acústicos sugere que a biblioteca desenvolvia experimentos para ouvir vozes a grandes distâncias, usando apenas conchas marinhas e tubos de bronze. Algo entre telefone sem fio e feitiçaria costeira. Você começa a entender, a biblioteca não era só um repositório. Era um laboratório. Um lugar onde conhecimento não era armazenado, mas criado, testado e, quando necessário, escondido. Lembra da lente de aumento que você pegou na primeira sessão? Você a tira do bolso. O livro reage. A tinta muda. Diagramas antes borrados ganham nitidez. Fórmulas ocultas aparecem. A lente não era uma lupa comum, era uma chave. O texto revela um projeto incompleto, o sistema de levitação natural de Arquites. Um mecanismo que usa campos magnéticos criados com metais extraídos de meteoritos e arranjados segundo proporções harmônicas. Em teoria, permitia erguer objetos pesados com mínima energia. O bibliotecário murmura atrás de você. Se tivessem replicado isso, as pirâmides estariam voando até hoje. Você olha para ele. Por que isso foi escondido? Ele pensa um momento e diz: nem todo avanço traz sabedoria junto. A biblioteca preferia errar por excesso de cautela. Você fecha o livro, mas o sentimento de inquietação permanece. Agora entende que esse acervo secreto não foi queimado por acidente. Foi escondido, protegido, talvez até sacrificado. Você explora a sala com mais calma. Em uma mesa de canto, vê documentos sobre medicina. Cirurgias descritas com uma precisão quase moderna.
Técnicas para tratar infecções usando fermentação controlada de frutas. Remédios preparados com plantas raras e leite de figo. E uma sessão inteira dedicada a transplantes. Isso mesmo. Transplantes. Um pergaminho enumera procedimentos para transferir órgãos entre pacientes, usando agulhas de cobre e suturas feitas de fios vegetais. Em um canto, um alerta em tinta vermelha. Função recuperada é diferente de vida preservada. Você sente um arrepio. Não só pela ousadia do conteúdo, mas pelo aviso, como se a biblioteca lembrasse você de que avançar não é o mesmo que melhorar. Você encontra ainda um tratado sobre vozes humanas, sugerindo que cada pessoa emite uma frequência única que pode ser medida, copiada e talvez manipulada. Uma espécie de impressão digital vocal. Em tempos modernos, isso pareceria tecnologia de segurança. Mas ali, era ciência acústica experimental. Você sussurra para si mesmo. Se tudo isso existia, por que o mundo não sabe? O bibliotecário responde, mesmo sem ter ouvido. Porque o mundo tem memória curta e medo longo. Ele se aproxima e toca o livro com a ponta dos dedos. O objeto se fecha suavemente, como se obedecesse. Está pronto para ver o que guardamos nas paredes? Você estranha a pergunta, mas o segue. Ele te leva por um corredor lateral. A madeira cede lugar a pedras esculpidas com padrões ondulantes. Ele puxa uma estante, que na verdade é uma porta, e revela uma câmara baixa, com teto abobadado. As paredes são cobertas por camadas de tinta e cal. Ele raspa um pedaço com uma espátula. Ali, sob a tinta, surge o que parece um mapa da própria biblioteca, mas em versão expandida. Cômodos que você não viu. Túneis. Códigos. E no centro, um símbolo que te faz gelar, a lente de aumento. Este é o selo do Conselho dos Protetores. Aqueles que decidiram o que o mundo estava, ou não, pronto para receber. Você encara o símbolo. Ele parece piscar. Você pensa em todas as possibilidades, as máquinas, as ideias que poderiam ter mudado tudo, e como tudo isso foi reduzido a cinzas. E agora? Você pergunta. Ainda existe algum desses livros? O bibliotecário sorri, mas não responde. Em vez disso, te entrega uma vela acesa e diz: está na hora de conhecer os guardiões. Você segura a vela com cuidado. A chama dança como se estivesse empolgada com o que está por vir. O bibliotecário caminha à frente, passos leves demais para alguém com sandálias de couro, e você o segue por um corredor estreito, cada vez mais escuro. As paredes agora são de pedra crua. O ar é úmido, cheira a sal e tempo. Parece que você está entrando nas entranhas da própria biblioteca. E então, diante de uma porta baixa com dobradiças de ferro antigo, ele para. Daqui em diante, eles vão te ver antes que você os veja. Nada tranquilizador. Ele bate 3 vezes, pausa, depois mais 2. A porta se abre sozinha, rangendo como se fizesse parte de uma peça teatral. Lá dentro, há uma sala iluminada apenas por tochas que projetam sombras em movimento. Sentadas ao redor de uma mesa em formato circular, estão 7 figuras. Suas túnicas são grossas, de lã crua, e seus rostos estão cobertos por véus leves. Só os olhos são visíveis, e, mesmo assim, parecem mais atentos do que seria confortável. Você já viu essa sala antes, no mapa escondido atrás da estante. O bibliotecário sussurra. Bem-vindo aos Guardiões. Você hesita. A sala tem cheiro de pergaminho e poeira molhada. Um som estranho ecoa pelas paredes, como sussurros de páginas sendo viradas sem mãos. Um dos guardiões se levanta. É impossível dizer se é homem ou mulher. A voz é baixa, porém clara. Você não foi trazido até aqui por acaso. A biblioteca não convida por acidente. Você abre a boca para responder, mas a voz continua. O que você viu até agora são fragmentos. Pontas de uma tapeçaria muito maior. Mas hoje, você saberá o que realmente guardamos. Eles fazem um gesto, e uma parte do chão se move, revelando uma abertura. Um pequeno elevador de corda desce. Você entra. O bibliotecário entra com você. O som do mecanismo descendo parece o tic-tac de um relógio que nunca foi calibrado. Lá embaixo, o ambiente é diferente. Não é uma sala. É uma câmara enorme, circular, com centenas de cilindros de pedra cravados nas paredes.
Cada cilindro contém um manuscrito envolto em tecido e selado com símbolos distintos. No centro da sala, há uma estrutura que parece um relógio solar de bronze, mas em vez de medir o tempo, ele emite pulsações suaves de luz. Você sussurra. O que é isso? O bibliotecário responde com reverência. O arquivo latente. Aqui estão os textos que não devem ser destruídos nem lembrados. Apenas, adormecidos. Você caminha devagar, sentindo o chão vibrar sob os pés. O lugar todo tem uma energia estranha, como se cada pergaminho ainda respirasse. Você observa um dos cilindros mais próximos. Seu selo mostra um animal desconhecido, algo entre uma coruja e uma raposa. O bibliotecário diz: cada um desses textos foi considerado perigoso demais para ser compartilhado. Alguns porque continham teorias que antecipavam séculos de avanço. Outros, porque mudavam a percepção de realidade de quem os lia. Você se vira para ele. E por que me mostrar isso agora? Ele sorri, como se esperasse a pergunta. Porque há uma chance de que parte disso precise ser lembrada. E a biblioteca? Bem, ela decidiu que talvez você seja a memória que estava faltando. Você se aproxima de um cilindro marcado com um símbolo curioso, uma espiral dentro de um triângulo. Ao lado, há uma pequena anotação em grego antigo, mas uma linha está escrita em latim. Anima e forma. Corpus e ideia. Você lembra vagamente do que significa alma e forma, corpo e ideia. Alguns dizem que certos textos descreviam técnicas de expansão da consciência. Outros descartam tudo isso como exagero neoplatônico. Mas ali, na sua frente, está uma evidência física de que algo existia, algo que unia mente, matéria e, talvez, intenção. Você pode levar diz o bibliotecário. Mas saiba que, ao fazer isso, você assume a responsabilidade pelo que será feito com esse conhecimento. Você engole seco. Escolher um único texto entre tantos é como escolher uma única estrela para seguir num céu infinito. Você fecha os olhos. Sente a mão ser guiada. Quando abre novamente, segura um pequeno rolo envolto em linho branco, selado com cera azul. A textura é estranhamente quente. Ele pulsa, leve, como o coração de um pássaro. O bibliotecário apenas assente. Agora, precisamos sair. Este lugar não gosta de visitas longas. Enquanto voltam pelo elevador, você percebe algo que não tinha notado. Gravado nas laterais da câmara, estão nomes. Centenas. Talvez milhares. Alguns apagados pelo tempo, outros bem nítidos. Um deles brilha sutilmente. É o seu nome. Você não lembra de tê-lo dito em voz alta desde que chegou. O bibliotecário murmura. A biblioteca lembra de quem se lembra dela. Vocês chegam novamente à sala dos guardiões. Um deles se aproxima. Ele toca o selo do rolo com a ponta do dedo. A cera brilha, depois endurece completamente. Lacrado. Pronto para o futuro. Você respira fundo. O que eu faço agora? Você observa. Aprende. E espera. O tempo certo sempre chega, diz o guardião. E como se fosse um aviso final, a vela em sua mão apaga sozinha. Acordar em Alexandria nunca parece a mesma coisa duas vezes. Desta vez, você se levanta ouvindo um tipo de música que parece vinda do fundo do mar, algo entre canto coral e baleias em um dia animado. Mas quando se dá conta, não é música, são vozes humanas. Muitas. Em grego. Você atravessa o átrio da biblioteca, onde o sol filtra-se em feixes dourados, e chega a um auditório ao ar livre. Centenas de pessoas sentadas em degraus de mármore polido, todas prestando atenção em um grupo de pensadores. Eles falam, gesticulam, rabiscam fórmulas na areia com pedaços de osso. Você senta silenciosamente. Um homem de meia idade, com cabelos bagunçados e uma túnica que já viu dias melhores, está falando sobre triângulos. Sim, triângulos. Se um triângulo é a forma mais simples e perfeita, então tudo no universo pode ser reduzido a ele, diz ele, jogando tâmaras para os pombos. Até o amor. Especialmente o amor, que sempre tem um ângulo estranho no meio. O público ri. Você também. A palestra vira um debate. Outro filósofo sobe os degraus, este mais jovem, com o estilo de alguém que sabe que está prestes a contrariar tudo. Ele desenha um círculo e diz: mas e se a forma perfeita não for o triângulo, e sim o círculo, o eterno?
o sem início nem fim. E, como mágica, começa uma discussão acalorada sobre formas geométricas, essência da alma e, por algum motivo, a eficiência dos sanduíches em espiral. Você percebe que debates aqui são eventos sociais e intelectuais. E, com sorte, até culinários. Um vendedor passa oferecendo figos secos e vinho aguado. Você aceita. É o tipo de ambiente em que comer no meio de uma demonstração de cálculo integral é não só aceito, como incentivado. Depois de um tempo, os assuntos mudam. Agora falam de medicina. O corpo é um mapa, diz uma mulher, segurando uma réplica de crânio esculpida em marfim. Mas um mapa vivo, que muda com o tempo e com o clima. Ela mostra desenhos de veias, nervos e diagramas anatômicos que parecem avançados até demais para o ano em que você acredita estar. Um dos jovens da plateia pergunta sobre o coração. Ela responde: o coração é físico. Mas o que sentimos nele é apenas reflexo do que pensamos com o fígado. Você quase engasga com o figo. Fígado. Amor no fígado. Para muitos pensadores helenísticos, o fígado era o verdadeiro centro das emoções. O coração era só um músculo barulhento. Alguns chegaram a acreditar que o fígado podia entristecer e alegrar-se, o que hoje talvez explicasse o conceito moderno de ressaca emocional. Você deixa o auditório e caminha pelas ruas ensolaradas. Há grafites em grego nas paredes, frases provocativas, outras poéticas, algumas só bobagens. Um diz: a verdade cabe em um papiro, mas nunca em uma boca. Parece o tipo de coisa que você veria no X, antigo Twitter, mas milênios antes da existência do celular. Você passa por um jardim onde dois homens discutem política. Um deles diz que o mundo ideal seria governado por filósofos. O outro retruca: filósofos não sabem o preço da azeitona. Dariam o tesouro da cidade em troca de mais papel para escrever tragédias. Você para numa banca improvisada de dados. Sim, os dados romanos, os de jogo. Estão apostando quem vai citar melhor um trecho de Homero. Um garoto vem-se recitando de cabeça um trecho da Odisseia, mas o faz imitando o tom de voz de um velho bêbado. Ele ganha 2 moedas e uma bronca respeitosa de um ancião. Perto dali, você descobre algo inusitado: uma escola noturna. Um pátio onde pessoas de todas as idades, camponeses, marinheiros, artesãos, sentam para aprender a ler e escrever. Uma senhora ensina o alfabeto com músicas que grudam na cabeça. Ao ver você parado, ela te chama. Se consegue falar, consegue escrever. Começa aqui, com alfa. Você se senta. Por que não? A aula é simples, mas algo nela te toca profundamente. Porque ali, sob as estrelas, com uma cerâmica de tinta na mão e um pedaço de ardósia no colo, você entende. Alexandria era uma cidade que acreditava que saber era um direito, não um privilégio. Você escreve seu nome. E por um instante, sente um eco leve, como se alguém estivesse escrevendo com você em algum outro tempo. A professora olha e sorri. Você já passou por aqui antes. Você balança a cabeça, sorrindo de volta. É difícil explicar. Ela diz: a cidade lembra daqueles que a respeitam. Você levanta, agradece, e volta andando para a biblioteca, agora iluminada por tochas. Gatos te seguem em silêncio. Um deles sobe na sua mochila e ronrona. Você o deixa ficar. Afinal, um gato de biblioteca é sempre bem-vindo. Na entrada, você para. Olha para cima. As estrelas acima de Alexandria parecem mais próximas do que deveriam. Como se elas também estivessem assistindo aos debates, recitando poesia, ou apenas tentando entender como o fígado pode ser tão sentimental. Você acorda com a sensação de estar sendo observado. Não como quando alguém te encara no ônibus. É mais sutil. Como se o ar ao redor tivesse olhos. Como se a própria biblioteca estivesse, ciente da sua presença. O céu ainda está escuro lá fora, mas as luzes internas da biblioteca já acenderam, pequenas chamas nas paredes, como vagalumes obedientes. Você caminha até o setor mais silencioso, onde os livros nem são exibidos. Ficam em caixas de madeira, enrolados em tecidos. Um bibliotecário sussurra que ali estão os textos não catalogados. Os que chegaram antes da ordem. Os que ninguém ousa colocar em prateleiras normais. E é ali que você vê um manuscrito, menor que os outros. Isolado. Não tem selo, nem fita.
Apenas um símbolo na capa, 3 ondas sobrepostas. Você pergunta ao bibliotecário o que é aquilo. Ele franze a testa, hesita, e diz: esse não deveria estar aí. Não é nosso. Você pisca. Como assim? Ele apareceu certa manhã. Sem registro. Sem data. Em uma língua que ninguém conseguiu decifrar. Você segura o manuscrito. Ele parece pulsar de leve, algo entre a batida de um coração e o ruído de estática de rádio. Mas quando você o abre, ele está no seu idioma. Página após página, você vê mapas de um continente que não reconhece. Estruturas construídas com materiais que não existem. E no meio disso tudo, um nome de civilização que nunca ouviu falar, as Eferim. Eles usavam um calendário diferente, estudavam o som como energia física, e possuíam uma teoria de que o pensamento humano podia ser condensado em partículas. Idelnas, eles chamavam. Historiadores modernos jamais mencionaram essa cultura. Nenhum artefato foi atribuído a ela. Nenhuma inscrição foi encontrada. Nada. Mas ali, diante de você, está um texto inteiro descrevendo seus costumes, seu idioma e até sua queda. Segundo o manuscrito, os Azeferim dormiam com caixas de memória sonora, pequenos tambores de barro que registravam seus sonhos. Pela manhã, eles escutavam suas gravações oníricas como quem ouve um podcast pessoal do subconsciente. Você folheia até a última parte. Um aviso em letras maiores. Não mostre este livro a quem busca poder. Ele não foi feito para vencer guerras, mas para evitá-las. Você engole em seco. Tem algo estranho ali, não só no conteúdo, mas na maneira como ele parece se comunicar com você. Como se soubesse que você o leria. Que você entenderia. De repente, a biblioteca parece mais fria. Mais silenciosa. Você sente algo atrás de você. Não uma presença, exatamente. Mas como uma ausência muito focada. Quando se vira, vê uma figura encapuzada parada no corredor. Você não devia estar com esse livro, diz ela. A voz é rouca, mas não agressiva. Só antiga. Mas ele me encontrou, você responde. É assim que começa. A figura se aproxima, revelando um rosto cheio de rugas e olhos intensos. Ela segura uma pequena bolsa de couro e diz: venha. Há coisas que você precisa ver. Você a segue até uma escada em espiral que desce abaixo da fundação conhecida da biblioteca. Vocês caminham por longos minutos em silêncio, passando por câmaras que não têm livros, mas têm paredes cheias de inscrições esculpidas. Cada inscrição é uma história. Um nome. Uma data. Um aviso. Vocês entram numa câmara circular. No centro, há uma mesa de pedra com marcas esculpidas, o mesmo símbolo do manuscrito, 3 ondas sobrepostas. A mulher abre a bolsa. Dentro, há um cristal esverdeado, pequeno como uma noz. Ela o coloca sobre a mesa. As inscrições da mesa começam a brilhar. O ar vibra. Uma imagem surge. Você vê os Azeferim. Altos, com olhos grandes e mãos longas. Eles usam roupas feitas de fibras vegetais e adornos sonoros, colares que produzem tons específicos com o movimento. Eles falam com os olhos fechados, como se escutassem algo além do que dizem. E então você vê sua cidade, circular, cheia de estruturas em espiral, se desintegrando lentamente. Mas não por guerra. Nem por fogo. Eles desapareceram, sozinhos? Você pergunta. A mulher assente. Eles decidiram que o mundo ainda não estava pronto para o que sabiam. E dissolveram sua própria cultura. Historiadores ainda discutem se houve civilizações avançadas que simplesmente sumiram, sem deixar rastros, sem serem conquistadas. Muitos tratam essas ideias como mitos. Mas você acabou de ver um. Não em uma teoria, mas em uma gravação viva feita de luz e memória. Você olha para o cristal, hipnotizado. E esse manuscrito? Como veio parar aqui? Talvez alguém não tenha concordado com a decisão. Talvez alguém tenha escondido esse fragmento, esperando que um dia, alguém como você o encontrasse. Você segura o livro mais uma vez. Ele está morno agora. Como um pão recém-saído do forno. A mulher se aproxima, coloca a mão no seu ombro e diz: Alexandria não armazena apenas o que foi. Ela guarda o que poderia ter sido. Você sobe as escadas em silêncio,
agora com o manuscrito enrolado e escondido sob sua túnica. Na sala principal, o mundo parece mais claro. Mas você sabe, algo mudou. Um livro te escolheu. Uma história que ninguém lembra agora vive em você. E você percebe que isso é uma responsabilidade enorme. A biblioteca parece mais silenciosa depois do que você viu. Você passa pelo saguão principal como quem anda por um lugar sagrado, o que, de certo modo, é exatamente o que ela é. Um templo do que a humanidade poderia ser. E ali, em meio às colunas brancas e sombras tranquilas, você ouve um nome pronunciado em voz baixa. Um nome que ecoa no tempo como uma vela sendo soprada lentamente. Hipátia. Você segue o som. Ele te leva a uma sala de tetos altos e janelas amplas. Ao centro, uma mesa repleta de instrumentos astronômicos, mapas, compêndios de álgebra e uma cesta com romãs meio comidas. Sentada ali, debruçada sobre o modelo do sistema solar feito de anéis de cobre, está ela. Hipátia. Ela não é exatamente como os livros de história a descrevem. Nem mártir, nem milagre. Apenas humana. Jovem, com olhos inquietos e uma expressão de quem já está 5 pensamentos à sua frente. Ao redor dela, 5 outros estudiosos, homens e mulheres, acompanham suas palavras com a reverência de quem está na presença de uma mente que dobra o tempo. Se considerarmos que a Terra gira em torno do Sol, ela diz, apontando um bastão para o modelo, então tudo o que acreditamos até agora sobre os céus está errado. Não é um insulto aos deuses. É uma tentativa de compreendê-los melhor. Um dos homens, mais velho, murmura. E se as autoridades não gostarem disso? Ela sorri, sem ironia. A verdade nunca foi feita para agradar. Você se aproxima, devagar. Ela percebe sua presença antes mesmo de você falar. Seus olhos cruzam os seus, e ela faz um leve aceno com a cabeça. Você veio tarde, mas veio. Como ela sabe? Você decide não perguntar. Ela te entrega um pedaço de pergaminho com cálculos e símbolos. Você reconhece alguns, mas outros parecem inventados. Ou vindos de outro sistema lógico. Um que mistura álgebra com geometria e até música. Ela diz: isso não é para agora. É para quando alguém souber ouvir a matemática como se fosse uma sinfonia. Você olha para os outros à mesa. Estão apreensivos. Hipátia os nota. Vocês sentem, não é? Que isso tudo está prestes a acabar. O silêncio confirma. Você ouve os primeiros rumores vindo das janelas abertas. Uma multidão se forma lá fora. O ar está denso. Como uma tempestade elétrica prestes a acontecer. Mas não chove. Um dos estudantes, jovem, impulsivo, diz: podemos lutar. Fechar as portas. Esconder os textos. Hipátia balança a cabeça. A biblioteca não é feita de pedras ou papiros. Ela é feita de ideias. E ideias sabem nadar. Você tenta gravar cada palavra. Como se isso fosse salvar algo. Como se registrar o momento fosse impedir que ele desapareça. Até hoje se discute se Hipátia morreu na biblioteca, em casa, ou sequer estava em Alexandria quando foi assassinada. Alguns defendem que ela foi arrastada por multidões. Outros, que ela foi protegida até o fim por seus discípulos. Nenhuma versão explica totalmente por que uma matemática virou símbolo de medo. Hipátia se levanta e caminha até uma prateleira onde estão guardados rolos etiquetados com símbolos circulares. Ela entrega um a você. Este contém mais dúvidas do que respostas. Mas é um bom começo. Você segura o rolo. Ele tem cheiro de canela e tinta antiga. E pesa mais do que parece. De repente, o som das ruas aumenta. Gritos. Passos apressados. Ouvem-se ordens em latim, protestos em egípcio, súplicas em grego. Uma torre de fumaça sobe ao longe. Um sino toca, e ninguém sabe quem o tocou. Hipátia olha pela janela. O conselho já votou. Não temos mais a proteção deles. E agora? Pergunta uma das mulheres. Agora, decidimos o que será perdido. E o que tentaremos esconder. A tensão é como um fio esticado prestes a romper. Mas ainda assim, ninguém entra em pânico. Eles sabem o valor do que têm nas mãos. E sabem que a maior parte do que carregam não cabe em caixas. Cabe na lembrança. Hipátia caminha até uma arca e a abre. Lá dentro,
dezenas de pequenos cilindros de cobre, cada um com um rolo comprimido, revestido em tecido. Ela começa a distribuí-los. Alguns serão enterrados. Outros escondidos dentro de estatuetas ocas. Outros, entregues a viajantes. Você recebe outro. Esse não deve ser aberto. Apenas entregue. Você acena. Nem ousa perguntar para quem. Parece coisa de criança. Mas Hipátia apenas responde. Excelente ideia. Ninguém suspeita do riso. Você segue com eles até uma sala subterrânea. Ela parece feita para esse momento, cheia de compartimentos escondidos. Um estudante esconde rolos em vasos de cerâmica. Outro anota mapas codificados com tinta invisível feita de suco de figo e poeira de calcário. E você, esconde um dos rolos no forro da sua túnica. Ao fazer isso, sente uma pontada no peito. Você percebe, o que está prestes a acontecer não é apenas perda. É uma traição à inteligência. Vocês sobem juntos. Hipátia segura uma vela e a ergue. Se nada mais sobreviver, que alguém, em algum tempo, lembre de que estivemos aqui. Pensando. E você jura, em silêncio, que vai lembrar. Cinzas. É isso que você sente primeiro. Antes mesmo do calor, antes do cheiro de fumaça, o mundo já parece coberto por uma camada invisível de perda. Você está no alto da escadaria da biblioteca, olhando para a cidade que um dia pulsava com ideias e risos acadêmicos. Agora, ela pulsa com medo. Gritos ecoam pelas ruas. Homens armados marcham com pressa, seus olhos duros e suas mãos pesadas. Há togas e armaduras, cruzes e tochas. E o céu? Um cinza doentio que engole o azul mediterrâneo como tinta derramada sobre um sonho antigo. Você se vira. Dentro da biblioteca, os corredores estão mais vazios. Muitos manuscritos já foram recolhidos. Alguns escondidos. Outros levados por aliados. E outros, deixados para trás, como se até o papel soubesse que não havia mais tempo. Hipátia não está mais ali. Você não sabe se ela escapou ou se o destino a alcançou. Mas os ecos de suas palavras ainda flutuam pelas colunas como vento entre páginas soltas. Um estalo alto. A primeira tocha toca o pergaminho. Não foi por engano. Foi uma escolha. Você tenta impedir. Tenta arrancar um rolo da pilha antes que o fogo consuma, mas um homem te empurra. Ele veste túnica escura, olhos arregalados, respiração pesada. É perigoso. Ele grita. As palavras confundem o coração. Você quer perguntar o que confundiu o dele. Mas não dá tempo. As chamas sobem. Uma tapeçaria de estrelas, antes pendurada no teto do Salão dos Ecos, encolhendo como um universo em colapso. Os livros estalam como pipoca em fogo alto. Um som doce, terrível, final. Você corre pelos corredores tentando salvar o que puder. Uma prateleira desaba atrás de você. Estilhaços de argila voam. Um pedaço de tábua de escrita quase acerta seu rosto. Você desvia por instinto. Ao seu lado, um bibliotecário já idoso carrega uma caixa de madeira. Ele olha para você e grita. Para o túnel. Agora. Vocês correm juntos. Pela porta lateral, atravessam uma sala que você nunca tinha notado antes. Uma escada de pedra, estreita, curva. Lá embaixo, escuridão. Você escuta a caixa Ranger nos braços do velho. Ele ofega. Não é muito. Mas é o suficiente para que o mundo saiba que estivemos aqui. A excentricidade do dia. No meio da correria, ele deixa cair um rolo, e você o pega. Não tem nada escrito. Está em branco. Você pergunta, entre o barulho do incêndio e o tremor do chão. Por que um rolo vazio? Por que alguém precisa continuar escrevendo? Vocês chegam a uma câmara subterrânea. Nela, um grupo de pessoas, estudiosos, crianças, um gato, se reúne em torno de ânforas abertas, organizando os manuscritos que conseguiram salvar. Alguns rolos são embrulhados com folhas de oliveira. Outros, selados com resina quente. Você ajuda como pode. Seleciona. Enrola. Esconde. O velho olha para você e diz: não se salta o mundo inteiro. Mas se salvam sementes. De volta à superfície, a biblioteca já não existe. Não do jeito que você conhecia. As colunas ruíram. O teto caiu.
Chamas envolvem os últimos símbolos visíveis nas paredes. O calor é tão intenso que você sente os cílios queimarem. Mas há algo pior, o silêncio que começa a tomar o lugar dos gritos. Um silêncio que não é paz, mas ausência. Você caminha entre os destroços. Pedaços de livros, lascas de mármore, um pedaço de uma pintura de Ísis ainda sorri para o nada. E então, um som diferente. Um grito curto. Você corre. Entre escombros, um jovem tenta levantar uma estátua caída. Há algo preso embaixo, um baú. Com sua ajuda, ele o retira. Vocês abrem. Dentro, dezenas de pequenos rolos escritos em idiomas que você não reconhece. Um deles tem uma marca familiar, 3 ondas sobrepostas. Você sorri, mesmo com os olhos ardendo. Esse não deveria estar aqui. O jovem te encara. Então deve ter sido deixado de propósito. Você pega o rolo, enrola-o junto ao outro que carrega escondido e diz: vamos levá-los ao túnel. O céu começa a mudar de cor. O fogo perde força, consumindo apenas as sobras. Um vento forte levanta cinzas e espalha o que restou pelo chão da cidade, fragmentos de sabedoria, agora poeira entre pedras. Você não olha para trás. Pelo menos não agora. Porque sabe que, embora muita coisa tenha sido perdida, o que foi escondido ainda vive. Ideias sabem nadar. Você corre. Não como quem foge, mas como quem guarda uma chama acesa dentro do peito e sabe que qualquer descuido pode apagá-la. Atrás de você, a biblioteca ainda crepita, suas últimas estruturas desabando sob o peso das ideias que carregava. Mas à sua frente, um grupo determinado, calado, quase invisível. Estão entre as sombras. Roupas simples. Olhos atentos. Cada um carrega algo, um rolo, uma caixa pequena, um mapa. Você os reconhece. Alguns estiveram com Hipátia. Outros, você nunca viu, talvez vieram de cidades vizinhas, atraídos pelo mesmo instinto que move você agora, preservar o que puder ser salvo. Vocês entram por um arco lateral, coberto por ramos de figueira. Por trás dele, uma passagem oculta entre os muros da cidade. Ninguém diria que ali começa um dos túneis secretos da biblioteca. Mas os antigos sabiam. E deixaram instruções apenas para os que ouvem mais com os olhos do que com os ouvidos. O túnel é estreito, úmido, e o chão cede em alguns trechos. A cada curva, você se pergunta se ainda estão sendo seguidos. A escuridão engole as tochas com avidez, como se o próprio tempo estivesse com pressa de esconder vocês. Por aqui, sussurra um homem de barba grossa e ombros largos. Ainda temos 2 esconderijos ativos. Vocês chegam a uma bifurcação. Um dos guardiões entrega a você uma pequena ânfora lacrada com cera. Este vai para o norte. Esconda nas cavernas de Roseta. E se alguém abrir, vão se confundir tanto que levarão mais 100 anos para entender. Melhor assim. Você aceita a missão. Mas antes que partam, uma das mulheres do grupo, uma jovem com um colar em forma de sol, coloca diante de todos um mapa feito à mão. Nele, pequenas marcas indicam locais seguros, cavernas, templos, catacumbas, até poços abandonados. Ela explica: dividiremos o que temos. Se perdermos um esconderijo, os outros resistem. Nada centralizado. Nada fácil de destruir de uma vez só. Você reconhece a estratégia. É o princípio do arquivo disperso, espalhar o conhecimento como sementes em solo infértil, esperando que um dia alguém descubra uma árvore aqui, uma raiz ali. Um quebra-cabeça que atravessa séculos. Cada solução parece absurda. Mas hoje, nada é normal. Você deixa o grupo principal e segue com mais 2 companheiros rumo ao norte. A cidade está quieta demais. Há fumaça no ar, mas pouca gente nas ruas. Alguns observam à distância, com olhares vazios. Outros se escondem. E há quem finja que nada aconteceu. Esse, talvez, seja o tipo mais perigoso, o que assiste à queima de uma biblioteca e pensa apenas no que vai jantar. No caminho, vocês cruzam com soldados. Você prende a respiração. Mas um dos companheiros começa a cantar. Uma música antiga, suave. Os soldados passam, distraídos, cantarolando junto. E vocês seguem. Cantar como distração? Você pergunta, depois que viram a esquina. O cérebro escuta antes de enxergar.
Aprendemos isso com os sacerdotes de Mênfis. Você acredita? Porque hoje, qualquer coisa pode ser possível. Vocês chegam à entrada de uma caverna. Pequena, discreta, com musgo cobrindo parte da pedra. Lá dentro, um cheiro de ferrugem e umidade. Vocês abrem um compartimento escavado na rocha. Você deposita a ânfora com cuidado, como se estivesse guardando uma joia líquida. No momento em que a tampa fecha, um silêncio simbólico toma conta do espaço. Você pergunta: e se ninguém nunca encontrar? Seu companheiro sorri. Então ela ficou segura. E só isso já vale a pena. Antes de partir, vocês desenham uma marca sutil na parede, uma espiral com 3 pontas. Simples, mas reconhecível. Um lembrete para os que souberem procurar. Durante o caminho de volta, o sol começa a nascer. Um dourado suave inunda as construções esbranquiçadas de Alexandria. A fumaça começa a se dispersar, mas os estragos ainda estão lá. A biblioteca está em ruínas. Mas algo dentro de você pulsa com mais força do que antes. Você sabe que parte dela ainda respira. Enterrada, camuflada, silenciosa, como fogo em brasa, esperando o sopro certo. Você acorda com o som de carros. Não carroças. Carros. Motores. Buzinas. Alguém gritando 2 por 1 em árabe, outro vendendo algo que parece pão com queijo e ketchup. Você se senta. Está em um banco de praça. O sol brilha alto. Prédios de concreto cercam a paisagem. Há antenas parabólicas, fios elétricos e ali na esquina, uma farmácia com letreiro em neon. Alexandria. Século XXI. Você olha para suas roupas. São diferentes. Modernas. Nada de túnicas ou sandálias. Mas seu peito ainda carrega um peso sutil, como se o pergaminho escondido estivesse ali, mesmo que agora só existisse na memória. Você se levanta e caminha. Pelas ruas movimentadas, as pessoas vivem suas rotinas. Compram, correm, brigam no trânsito, tomam chá. Ninguém parece lembrar o que havia sob os pés daquela cidade. Mas você sabe. E quanto mais caminha, mais sente, algo sobreviveu. Você passa por uma livraria. Pequenina, apertada entre uma banca de jornal e uma loja de capas para celular. A vitrine exibe traduções de Aristóteles, edições desgastadas de Platão, uma cópia da História da Filosofia de Bertrand Russell e, bem escondido, um livro com uma capa ilustrada com 3 ondas sobrepostas. Você entra. Lá dentro, o ar é frio e cheira a papel velho e café morno. Um senhor com óculos tortos e expressão de quem já leu tudo te encara com desconfiança e curiosidade. Procurando algo em especial? Você aponta para o livro com as ondas. Ele te observa por um segundo a mais do que o necessário. Ah, esse não está à venda. Mas posso deixá-lo folhear, se souber fazer as perguntas certas. Você sorri. Folheia o livro. As páginas estão escritas em uma mistura de idiomas. Grego, árabe, francês e, aqui e ali, uma palavra escrita no idioma que só você conhece, o da memória da biblioteca. Você sussurra. Azeferim. O livreiro ergue uma sobrancelha. Pouca gente diz esse nome sem tropeçar. Você continua folheando. Uma imagem chama sua atenção. É o mapa que viu no manuscrito, aquele da civilização esquecida. E ao lado, uma anotação escrita à mão. Algumas culturas não desaparecem. Elas se escondem onde ninguém olha, entre notas de rodapé, histórias infantis e rabiscos nos cantos de páginas velhas. Você sente o coração acelerar. Sai da livraria com o livro emprestado. O livreiro apenas diz: traga de volta quando lembrar quem mais precisa ler. Você caminha até a orla. O mar Mediterrâneo continua ali, azul profundo, quebrando suavemente nas pedras antigas. Mas agora, cercado por restaurantes, selfies e barulhos de notificação. Mesmo assim, há algo no ar. Um zumbido leve, como uma lembrança elétrica. Você se senta no muro de pedra. Na calçada, há artistas de rua desenhando com giz. Um deles cria um labirinto de espirais e triângulos. Você observa e pergunta: o que significa isso? O artista, um garoto de uns 12 anos, responde sem olhar. É um mapa para quem se perdeu no tempo. Você fica parado, sem palavras. Mais adiante,
Um grupo de adolescentes conversa sobre ciência e tecnologia. Estão animados. Um deles cita um filósofo antigo, outro rebate com um argumento moderno. Você sorri. Talvez eles nem saibam, mas estão continuando a tradição da biblioteca. Debater, questionar, imaginar. Você começa a suspeitar que Alexandria nunca foi apenas um lugar. Ela é uma ideia. Uma forma de pensar, de buscar, de não aceitar o mundo como está, mas imaginar como ele poderia ser. Você visita um museu mais tarde naquele dia. Entre as peças, há fragmentos do que talvez tenha sido parte da biblioteca. Pedaços de pedra com inscrições, estatuetas quebradas, um pedaço de pergaminho ilegível. As placas informativas falam com incerteza. Possivelmente, acredita-se, talvez pertencesse a. Mas você reconhece tudo. Você vê, naquele pequeno fragmento de pedra, o mesmo símbolo que viu nas passagens secretas. Um olho entre duas chamas. No fim do corredor, um monitor passa um documentário. Uma voz narra. Alexandria foi o lar de uma das mais ambiciosas tentativas de reunir todo o saber humano. Quase tudo se perdeu. Ou assim pensamos. Você observa os visitantes passarem. Uns olham. Outros tiram selfies. Alguns apenas andam sem parar. Mas você lembra. Não só da biblioteca, mas dos sons, dos cheiros, das vozes, dos textos ainda não traduzidos, dos que ainda esperam ser redescobertos, das ânforas, das cavernas, das perguntas deixadas sem resposta. Você fecha os olhos e respira fundo. A biblioteca está em ruínas, sim. Mas entre os ecos da cidade moderna, os sorrisos de estudantes, as rabiscagens nas mesas da universidade e os olhos atentos de certos leitores, ela ainda vive. Silenciosa, persistente e, talvez, apenas esperando a próxima mente curiosa que se deixe guiar pelas ondas de três pontas desenhadas no tempo. Você está sentado em um café. Não qualquer café, desses com Wi-Fi fraco, móveis desalinhados e paredes cobertas de livros que ninguém realmente lê. A Alexandria contemporânea ao seu redor pulsa com barulho de conversas, cliques de laptops e o cheiro reconfortante de café com cardamomo. Na sua mesa, um jornal impresso repousa preguiçosamente ao lado do livro com as ondas sobrepostas. A matéria de capa exibe uma ilustração dramática da biblioteca de Alexandria em chamas, colunas desabando, pergaminhos voando, e um homem de túnica grega tentando salvar um livro como se fosse um bebê. Você balança a cabeça. Nem foi assim. Você murmura, antes mesmo de pensar. A garçonete, que estava por perto, ouve. O quê? Você hesita. Depois sorri. Nada. Só. História mal contada. Ela ri, como quem já ouviu isso 1000 vezes. E talvez tenha mesmo. Você folheia o jornal. O artigo é sobre as grandes tragédias da humanidade e dedica apenas 2 colunas à perda da biblioteca. A maior parte do texto discute teorias sobre sua destruição. César, fanáticos religiosos, negligência. Uma frase salta aos seus olhos. É difícil saber o que realmente havia ali. Talvez muito menos do que imaginamos. Ou talvez, muito mais. Você respira fundo. Mas o que te incomoda é outra coisa, a forma como o passado foi reduzido a palpite e espetáculo. Como se a biblioteca tivesse virado uma atração de parque temático, um símbolo genérico de o que poderíamos ter sido. Você fecha o jornal e observa o ambiente. Na mesa ao lado, 2 estudantes discutem a diferença entre lógica formal e retórica. Um deles usa um fone de ouvido só. O outro escreve freneticamente num caderno. Atrás deles, uma mulher lê A República, de Platão, enquanto toma um smoothie verde. E então você percebe, nem tudo está perdido. Alexandria vive aqui também, fragmentada, dispersa, sim, mas presente. No debate improvisado. No livro relido. Na dúvida honesta. Você abre o livro das ondas. No rodapé de uma página, você jura que não estava ali antes, lê-se. Toda memória sobrevivente carrega também distorção. Cabe a quem lembra reconstruir, não com exatidão, mas com intenção. Você pega uma caneta e sublinha. De repente, recebe uma notificação no celular. Uma rede social popular. Alguém publicou. Você sabia que a biblioteca de Alexandria foi destruída por um gato com uma tocha acesa?
Milhares de curtidas. Você ri. De nervoso. Depois de tudo que viu, a fuga dos textos, o trabalho dos guardiões, os rolos escondidos em câmaras escuras, essa versão viral parece uma espécie de piada cruel. Mas também entende, é assim que a história sobrevive agora. Em memes. Em discussões online. Em vídeos de 3 minutos com legendas exageradas. Você digita um comentário. Apaga. Escreve de novo. A biblioteca não foi queimada de uma vez. Foi esquecida aos poucos. E às vezes, ainda está sendo. Envia. Fecha o aplicativo. Você sai do café e caminha pelas ruas estreitas do centro antigo da cidade. Lojas modernas se misturam com construções que, sob a tinta descascada, guardam camadas de passado. Um homem vende amuletos que dizem conter areia da biblioteca original. Você olha. Não acredita. Mas também não duvida completamente. No fim da rua, você vê uma escola. Crianças correm pelo pátio. Uma professora recita poesia em árabe. Uma menina de cabelo enrolado ergue a mão e pergunta algo sobre planetas. A professora responde citando Hipátia. Você sorri. A escola possui uma sala do silêncio, onde as crianças podem simplesmente se sentar e pensar. Sem tarefas. Sem avaliações. Apenas pensar. O quadro branco da sala tem uma frase escrita com marcador azul. Ideias não se ensinam. Se cultivam. Você toca o vidro da janela e sente um arrepio. A biblioteca está ali. Não como edifício, mas como semente. À noite, de volta ao hotel, você liga a TV. Um documentário está no ar. Um apresentador com voz grave diz: muitos acreditam que se a Biblioteca de Alexandria tivesse sobrevivido, hoje estaríamos viajando por estrelas, curando todas as doenças, e entendendo a consciência como entendemos a matemática. Você pega o controle. Não muda de canal. O apresentador continua. Mas talvez o que mais perdemos tenha sido o hábito de fazer perguntas sem medo. De escrever sem pressa. De ler sem distrações. Você olha para o livro das ondas na sua mesa. Ao lado dele, um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão que você recebeu mais cedo, sem remetente, entregue discretamente pela garçonete do café. Você abre. Você se lembra. E isso é o começo de tudo. Você acorda com uma ideia atravessando a mente como um raio em câmera lenta. E se a biblioteca tivesse sobrevivido? Não só as paredes, os rolos, os guardiões, mas a filosofia de manter tudo, entender tudo, registrar tudo. A confiança radical de que o saber era um bem público, não algo a ser usado como moeda ou arma. Você se senta à beira da cama, o sol filtrando pelas cortinas finas. Lá fora, Alexandria segue viva, moderna, meio caótica, mas pulsando. E ali, na quietude do seu quarto, você fecha os olhos. Imagina. A biblioteca não foi queimada. Ela seguiu crescendo, século após século. Nenhum rolo foi perdido. Nenhuma ideia esquecida. O tempo, em vez de apagar, acumulou. Você vê ruas pavimentadas com painéis solares. Jardins verticais suspensos nas fachadas dos prédios. Médicos que leem o pulso e a vibração da voz para diagnosticar doenças. Crianças aprendendo música e física ao mesmo tempo, porque as duas são vistas como linguagens naturais. Cientistas andam com túnicas feitas de fibras inteligentes. Bibliotecários usam óculos que mostram cada fonte de um argumento com cor diferente, confiável, debatida, poética, inventada. Na escola, as provas não são sobre decorar, são sobre criar. Uma aluna propõe uma ponte que toca notas musicais com o vento. Outra desenha um calendário baseado nos ciclos de crescimento de plantas, e não nos ciclos lunares. Em sua Alexandria imaginária, os tratados sobre voo humano foram concluídos. Existem planadores com asas de linho movidos a correntes térmicas. Pequenas aeronaves sustentadas por campos magnéticos projetados a partir de harmonia sonora. Sim, aviões movidos por música. Beethoven como combustível. As cidades têm universidades em vez de tribunais. Quando há conflito, os envolvidos são obrigados a escrever ensaios explicando seus sentimentos antes de qualquer julgamento. Os melhores argumentos viram peças teatrais. É difícil brigar com quem você entende.
E mais difícil ainda se o outro recitou Sófocles para explicar por que ficou magoado. A religião ainda existe, mas vive em harmonia com o saber, porque ali, o sagrado é visto como o espaço onde a ciência ainda não chegou, e não como um limite para ela. Você caminha por essa Alexandria alternativa. Passa por um café onde Hipátia autografa um novo tratado sobre geometrias impossíveis. Arquimedes está testando um submarino que também é biblioteca. Um grupo de crianças discute se deve ou não ensinar aos adultos como controlar sonhos lúcidos. Você se aproxima de uma praça. No centro, uma estátua. É a própria biblioteca, representada como uma figura feminina, com olhos feitos de vidro e braços que seguram uma constelação. Abaixo da estátua, uma placa. Aqui, nenhuma ideia é esquecida. Só adormecida. Você se emociona. E então, uma pergunta. Se essa Alexandria existisse, quem você seria? Você fecha os olhos. Um dos que se lembram. Um dos que ajudam os outros a lembrar. Ao abrir novamente, está de volta ao quarto. Mas não está vazio. Ao lado da cama, o livro das ondas. Em cima dele, o rolo que você escondeu. Sim, aquele da biblioteca. Como se tivesse atravessado o tempo com você. Você o segura. Ele está morno. Vivo. E você entende, essa realidade alternativa pode nunca ter existido. Mas ela ainda pode ser feita. Talvez não com voadores de música ou tribunais poéticos. Mas com pequenos atos. Uma biblioteca aberta. Uma criança sendo encorajada a perguntar. Um professor dizendo não sei e rindo. Um leitor que escolhe preservar, mesmo que só dentro de si. Você se levanta. Abre a janela. A Alexandria moderna respira diante de você. Você sussurra para o vento. E se começássemos agora? Você volta ao local onde tudo começou. Não a biblioteca. Ela não está mais lá. Ou, pelo menos, não visivelmente. Mas ao que restou dela, um chão rachado, algumas colunas inclinadas e pedras espalhadas como frases interrompidas. A área agora é um parque histórico. Há placas turísticas, pequenos totens com textos genéricos e, em uma esquina, um segurança entediado assistindo vídeos no celular. Mas você não está aqui por informações. Está aqui para escutar. Senta-se numa pedra grande e lisa. Fecha os olhos. Respira devagar. O som da cidade se dissolve. E você escuta passos antigos, risos abafados, o arrastar de sandálias pelo mármore, o farfalhar de pergaminhos sendo abertos, sussurros de ideias ainda tentando encontrar voz. Você sente. A biblioteca ainda está aqui, enterrada sob as camadas de asfalto, cimento, teoria e ceticismo. Ela pulsa nos subterrâneos da lembrança, nos nervos do tempo. E em você. Você se levanta. Caminha até uma pedra com inscrições gastas pelo tempo. Toca nela com cuidado. Imagina o que estava escrito. E imagina quem escreveu. Não como um nome, mas como alguém. Uma pessoa que teve medo, que teve fé, que escreveu porque não queria esquecer. Igual a você. Você retira o pergaminho escondido na sua bolsa. O que veio do túnel. Do fogo. Da escolha. Aquele que carrega o peso de todos os outros que não sobreviveram. Você sabe que ele não deve ser lido. Não ainda. Mas não pode deixá-lo aqui. Ao invés disso, senta-se e começa a copiar. Em um caderno simples, com sua caligrafia. Você não entende todos os símbolos. Mas isso não importa. O importante agora é lembrar. Perto dali, uma criança observa você com curiosidade. Você sorri e acena. Ela se aproxima devagar. Você mostra o que está escrevendo. Ela pergunta: isso é uma história? Você pensa um instante. É. Mas é uma história que ainda está acordando. Ela balança a cabeça como quem entende. Depois corre de volta para os pais. Você guarda o rolo. Fecha o caderno. E pela primeira vez em muito tempo, sente que a missão não é preservar tudo, mas garantir que algo sobreviva. Que o mundo continue perguntando. Que a faísca siga viva. O céu de Alexandria começa a mudar. O azul quente do dia dá lugar a um pôr do sol cor de âmbar. Você observa a luz dourada tocar as pedras antigas e entende
de forma profunda e reconfortante, que a biblioteca nunca foi um prédio. Ela sempre foi uma promessa. E promessas, quando bem cuidadas, vivem por muito tempo. Você se levanta uma última vez. Encara o horizonte. Sente o vento. E caminha. Porque agora você carrega um pedaço dela em você. Agora, respire fundo. Bem devagar. A jornada terminou, mas você ainda está aqui, envolto pelo silêncio confortável da noite, envolvido pelas lembranças suaves de um lugar que foi, que poderia ter sido, e que talvez ainda seja. Feche os olhos, se quiser. Sinta o ar morno contra a pele. Imagine o som distante do mar batendo nas pedras, e a brisa carregando palavras esquecidas pelo tempo. Lá, muito longe, em algum túnel escondido, talvez uma vela ainda esteja acesa. E alguém, em algum lugar, ainda esteja copiando um texto à mão. Nada precisa ser compreendido agora. Não há urgência. A biblioteca não exige pressa. Ela apenas sussurra, suavemente, lembrando você de que aprender é um gesto lento, gentil, quase um sono acordado. Você caminhou por corredores de mármore, tocou pergaminhos antigos, ouviu ecos de filósofos e segredos selados por ser azul. Mas agora, tudo está quieto. Seguro. Você está num lugar calmo. Um lugar onde a curiosidade é bem-vinda. Onde nenhuma pergunta é tola. Onde as ideias podem se espreguiçar sem medo. Deixe esse mundo repousar com você por um instante. Sinta-se leve. Protegido. Aconchegado. Como um livro fechado com cuidado. E quando dormir, se sonhar com algo, que seja com palavras flutuando em espiral, girando suavemente, como estrelas tentando formar frases. Bons sonhos.